Receio de descobrir doenças, medo de ficar fragilizado diante dos colegas de trabalho, dificuldade de ser liberado pelo patrão para fazer exames médicos e ainda a forte imagem do provedor, do responsável pela família. São algumas questões que afastam os homens da ação preventiva nos cuidados com a saúde. Ele acha que vai ser visto como um cara já meio doente, já muito velhinho, né? Nunca quer perder aquela pose do cara, ó, sou poderoso, né? Ainda mais o pessoal da minha idade, acho que eles têm mais preconceito sobre isso, né? Não tenho muito costume de ir ao médico. Eu tenho que me preocupar com alguma doença a essa altura da minha vida? Ele precisa de um espaço em que ele seja acolhido, em que a queixa dele seja levada, em que seja entendido o que ele fala, que não é exatamente o que uma mulher coloca e que tem que ser saudável a vida inteira. Os homens, em geral, não pensam que é possível ter hábitos de vida saudáveis, capazes de prevenir a instalação de doenças. E só procuram médico quando sentem que tem alguma coisa errada, quando uma doença já está instalada. Como mudar esse comportamento? A saúde do homem é o tema do Bom para Todos, que começa agora. As causas de internação e mortalidade entre os homens não são muito diferentes das que acontecem com as mulheres. O que ocorre é que, em função de o homem ser menos preventivo do que a mulher, as doenças se instalam neles em idade muito mais precoce do que nelas. Em geral, são as mesmas causas para a população inteira: doenças cardiovasculares, o infarto, o AVC, doenças respiratórias e neoplasias. A significância de se pensar em saúde do homem é que, por exemplo, no Brasil, de cada 3 óbitos que acontecem, 2 são de homens. De pessoas mais jovens, muitos homens morrem. De 5 óbitos, 4 são de homens em faixas etárias mais jovens. Então, as causas são basicamente as mesmas. O problema é a exposição, o homem se expõe mais a fatores de risco e se cuida menos. Eu tenho 34 anos e não tenho muito costume de ir ao médico. Eu tenho que me preocupar com alguma doença a essa altura da minha vida? Sim, Fernando, você tem que se preocupar, não é novidade que você não tem costume, porque a maioria dos homens não tem esse costume. O homem é muito menos preventivo que a mulher. Você deveria ir ao médico uma vez por ano, para conversar com a equipe de saúde, para contar um pouco da sua história, para a equipe de saúde poder entender o que acontece com você e, a partir do que acontece com você na sua história pessoal, na sua história particular, receber as orientações. Você está numa faixa de idade, se, por exemplo, vou dar um exemplo, se você fumar, se você estiver acima do peso, se você for sedentário, a chance de você, dali a um tempo, ter alguma doença instalada, quer dizer, uma doença diagnosticada, ela pode ser importante. Então, em qualquer faixa etária, é importante sim procurar um médico. Eu vou fazer 37 anos e eu gostaria de saber se já tem algum risco em relação à doença da próstata. Tiago, as doenças que são chamadas a hiperplasia benigna da próstata ou a neoplasia, o câncer da próstata, em geral, são doenças de homens mais velhos. Mas as infecções, por exemplo, a prostatite, algumas causas infecciosas podem sim acontecer nessa faixa etária. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem trabalha no sentido de reverter um perfil de comportamento masculino comum no nosso país, pautado pelos seguintes itens. Os homens têm mais doenças do coração, câncer, colesterol elevado, diabetes, hipertensão e tendência à obesidade do que as mulheres. Praticam atividade física com menor regularidade. Muitas vezes acham que não vão adoecer, por isso não se cuidam. Geralmente têm medo de descobrir doenças. Não procuram regularmente os serviços de saúde e, quando procuram, na maioria das vezes, não seguem os tratamentos recomendados. Estão mais expostos aos acidentes de trânsito e do trabalho. Abusam de álcool e drogas. Estão envolvidos na maioria das situações de violência. Vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres. No próximo bloco, um bom exemplo de como chegar aos 57 com a disposição de quem se sente com 30 anos a menos. As pessoas me veem como uma pessoa de 50 anos, devo ter aparência disso ou mais. Mas na minha cabeça, eu até estranho quando alguém me chama de senhor, porque é como se eu tivesse 25,